Mas vamos começar falando do Jean Bodin. Vamos começar a falar aí do Jean Bodin, tá certo? Não é Bodin, gente, não é Bodin, tá? O Jean Bodin, ele foi um jurista francês que contribuiu bastante para que o absolutismo ganhasse suas mais importantes justificativas intelectuais. Além de preocupar-se com as questões de ordem política, Jean Bodin, ele também era um famoso perseguidor das manifestações heréticas de sua época. Sua ação contra os valores religiosos, considerados anticristãos, acabou deixando conhecido como o Procurador do Diabo. Entre suas principais obras, nós podemos destacar, como eu acabei de mencionar aqui, do Jean Bodin, os 6 livros sobre a República, ou seja, simplesmente a República. Vale salientar que, convivendo com os intensos conflitos religiosos que tomaram conta da França do século XVI, Jean Bodin ele vai se dedicar bastante, de uma forma tenaz, boa parte das suas reflexões sobre a questão da soberania. E nesse sentido, ele vai justamente defender a indivisibilidade da soberania, né? Segundo o próprio Jean Bodin, um sistema político em que a delegação de poderes se institui enquanto prática comum promove a diluição da soberania necessária a um governo-estado. Em poucas palavras, o Jean Bodin, como você está vendo aí no slide, ele propunha em primeira mão a defesa da soberania do Estado, ou seja, o Estado ele é soberano, ele é absoluto, ele tem poderes sobre todas as instituições, todas as esferas políticas. O poder supremo sobre os cidadãos e súditos sem restrições determinadas pelas leis. Então, o monarca ele tem o poder supremo diante dos cidadãos, diante dos súditos e sem nenhuma restrição diante de leis. Outra característica importante que é proposto pelo pensamento de Jean Bodin é que a autoridade do rei era concedida por Deus. É muito interessante porque esse sentimento, esse pensamento de que o rei era a representação de Deus, principalmente propagado pelo Jacques Bossuet, nós vamos ter que, durante o advento das revoluções inglesas, que culminou na decapitação de Carlos I, e na Revolução Francesa, que culminou na decapitação de Luís XVI, nós vamos ver que quando eles são decapitados por quê? Simplesmente porque era para mostrar que eles não eram eternos, de que eles não eram deuses, que eles sangravam com todos os seres humanos. Por isso a questão de decapitar, cortar a cabeça, ela tinha esse significado, além do significado de que era onde estava a coroa. Então, quando cortavam a cabeça, naquele momento estava dizendo que o absolutismo também estava sendo derrubado, ok? Outro ponto importante é que os súditos, eles deveriam ter obediência passiva ao soberano, ou seja, os súditos eles deveriam servir ao rei sempre, né? É bom lembrar que o Jean Bodin, ele acredita que a ideia de um governo misto, ou seja, um governo misturado, ele gera uma falsa impressão de que não há ação de um setor politicamente soberano. Para confirmar essa ideia, ele toma como exemplo as práticas políticas instituídas no interior da República de Roma. De acordo com a interpretação de Jean Bodin, o fato da população romana ter o direito de indicar quais pessoas ocupariam os cargos de magistratura não limita os diversos poderes concedidos a esses mesmos representantes políticos. Então, por causa disso, o próprio Jean Bodin, ele não aceitava a possibilidade de uma forma de governo pautado na ausência de soberania. Olha como é que é interessante isso, né? Ele não aceitava isso, porque caso não haja um setor politicamente soberano, ou seja minoritário ou maioritário, qualquer governo acaba se transformando em um verdadeiro regime de natureza
anárquica, acaba se tornando um regime do caos, da desordem, da bagunça. Por isso, o pensador francês Jean Bodin, ele chega a dizer que vai pensar no Estado, o Estado ele tem que ser soberano, hegemônico. Então, por isso ele defendia a ideia de que o poder não deveria ser partilhado com ninguém. Então, a sua obra, na verdade, o seu pensamento, ele se sustenta veementemente na ideia de que seria impossível conceber um governo pautado em grupos igualitariamente favorecidos. Então, Jean Bodin, ele também utiliza uma argumentação, assim, na verdade, de traço extremamente, fortemente religioso para defender o regime monárquico. Segundo o próprio Jean Bodin, ele chega a dizer o seguinte, abre aspas, olha o que Jean Bodin chega a dizer, ó. Todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia, seja observando esse pequeno mundo que é o nosso corpo, seja observando esse grande mundo que tem um soberano Deus, seja observando o céu que tem um só sol. Por isso esse teórico absolutista passou a ser considerado um dos teóricos também que vai propor essa ideia de que a autoridade do rei era concedida por Deus. Tudo bem? Mas vamos falar aqui de outro teórico muito importante, que nada mais e nada menos do que Jacques Bossuet. Eu costumo até brincar, né? Jacques Bossuet, que é justamente o teórico divino, que defendia a ideia de que o poder do rei era divino, né? Então, Jacques Bossuet, ele vinha com essa proposta aí que é interessante que a gente possa entender. Mas vamos lá. Primeiro ponto. O Jacques Bossuet, ele defendia que o poder do rei emana de Deus. O poder do rei emana de Deus. Então, essa criação do Estado absolutista está extremamente vinculada a essa ideia. Porque, para Jacques Bossuet, o monarca era representante de Deus na Terra e, portanto, ele era o quê? A palavra infalível. O monarca não falhava. Olha que ponto interessante com relação a isso aí que está se colocando justamente de Jacques Bossuet, né? Outro ponto também, o maior crime que um súdito poderia cometer seria o de traição ao rei, ou seja, o crime de lesa majestade. Então era um crime que, na visão de Jacques Bossuet, era o pior crime que se poderia cometer justamente a um soberano, né? Outro ponto também, ele justificava e legitimava o absolutismo. Daí a ideia da teoria do direito divino dos reis proposto por Jacques Bossuet. Então o rei era a própria representação de Deus aqui na Terra, né? Olha como é que é interessante esse pensamento do Jacques Bossuet, tá certo? Então é bom lembrar que o Jacques Bossuet, ele foi responsável por envolver política e religião em sua tese. Então ele partiu do pressuposto que o poder real era também o poder divino, pois os monarcas eram representantes de Deus na Terra. Por isso os reis tinham que possuir total controle da sociedade.